Bem, pessoal, vamos para o nosso primeiro exemplo da aula 7, é a aula sobre limites. Esse exemplo consiste no seguinte, verificar se esta função aqui tem limite. Eu não coloquei aqui ainda, vou colocar, mas a pergunta é, onde possivelmente vocês acham que eu gostaria de verificar se essa função tem limite? Ora, pelo que nós vimos nessa aula 7, qualquer valor que vocês peguem diferente, menor do que zero aqui, que você jogar aqui, você tem facilmente o comportamento dessa função. Da mesma forma, se você jogar qualquer valor maior do que zero aqui, você tem facilmente o comportamento dessa função aqui. Então, a pergunta é, onde eu quero verificar se essa função tem limite? Evidentemente que é aqui no zero, né? Para x igual a zero. Então, vamos lá verificar se essa função tem limite em x igual a zero. Solução. Então, o que nós queremos verificar é o limite quando x tende para zero de f de x. Queremos verificar se esse limite existe. Será que esse limite existe? Bom, gente, para começo, nós vemos aqui que essa função ela está definida por sentença. Então, nós temos que decidir esse limite baseado em duas sentenças distintas. Então, nós não podemos simplesmente calcular limites, como nós fizemos em alguns casos, diretamente. Nós temos que utilizar essas expressões. E como nós vemos que o x aqui, para valores menores do que zero, assume um valor, uma expressão, e para valores maiores do que zero tem outra expressão, eu tenho que tentar o cálculo aqui quando x for menor do que zero e quando x for maior que zero. Quer dizer, eu preciso calcular os limites laterais. Então, vamos lá. Limites laterais. Então, primeiro, limite quando x se aproxima de zero pela esquerda de f de x. Isto é igual ao limite quando x se aproxima de zero pela esquerda. E eu pergunto a vocês, quando x se aproxima de zero pela esquerda do zero, qual das duas expressões eu utilizo? Bom, se x está se aproximando de zero pela esquerda, x é menor do que zero. Pela esquerda do zero. Portanto, se ele é menor do que zero, a expressão que eu devo utilizar é essa expressão que está aqui. Porque a função está definida assim nesse campo, nessa parte do domínio. Portanto, isso resulta em f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. E aqui, gente, ficou mais ou menos fácil, porque esse cara aqui tende facilmente para zero, esse cara tende para zero, e esse limite vai te dar 1. De acordo? Vamos agora para o outro limite. Limite quando x tende para zero pela direita de f de x. Isso é igual ao limite. Agora o raciocínio já ficou um pouco mais simples, né? Já dá para entender bem. Quando x se aproxima de zero pela direita, f de x pela direita de zero é valor maior do que zero. Então, f de x para valores maiores do que zero é essa expressão que está aqui. Então, eu tenho de 2x menos 2. Quando x tende para zero, esse cara que está aqui, ó, esse cara que está aqui, tende para zero. Então, esse limite vale menos 2.
Então eu volto a perguntar para vocês. Lembram lá das aulas anteriores, em alguma aula que comentei com vocês, quando o limite existe? Então, quando o limite existe? O limite existe quando a função, o limite de uma função existe em um determinado ponto, quando à esquerda daquele ponto a função assume o valor e à direita daquele ponto a função assume o mesmo valor. Então, não é o caso aqui. Quer dizer, esse limite não existe. A ideia gráfica é a seguinte, gente, ó. A ideia gráfica é essa que está aqui. Aqui no zero, então, gente, aqui no zero, como é que eu avalio essa função aqui em zero? À esquerda do zero, que é aqui, essa função está se aproximando de 1. Portanto, está aberto aqui, está se aproximando de 1. E à direita do zero, para valores positivos do zero, aqui está o nosso zero, à direita, ela se aproxima de menos 2. Então, ela está aqui assim. Então, essa função se aproxima, à esquerda do zero se aproxima de 1 e à direita do zero se aproxima de menos 2. Olha a distância entre essas funções. Lembram da condição básica que essa função precisa? Quando eu me aproximo do zero infinitamente, eu não posso ter a imagem distante, um epsilon. Olha a distância aqui. Ó. Isso aqui nunca vai estar próximo, é só você pegar epsilon igual a 3 aqui, por exemplo. Tá? Então, pronto, gente. Esse limite não existe. O limite não existe em x igual a zero. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo exemplo.